A estrutura da célula provém da combinação de moléculas organizadas de modo bastante preciso. Embora ainda haja muito a ser descoberto, já são conhecidos os princípios gerais da organização molecular de todas as estruturas celulares, bem como os cromossomos, as membranas, os ribossomos, as mitocôndrias e os cloroplastos. A biologia da célula é inseparável da biologia das moléculas. Do mesmo modo que as células são os blocos com os quais se formam os tecidos e os organismos, as moléculas são os blocos com os quais se constroem as células. A princípio, o estudo da composição química da célula foi realizado por meio de análise bioquímica de órgãos e tecidos inteiros, como o fígado, o cérebro, a pele ou meristema vegetal. Esses estudos somente têm valor citológico relativo, pois o material analisado geralmente consiste em uma mistura de diferentes tipos celulares e material extracelular. Dessa forma, nos últimos anos, o desenvolvimento de novos métodos de estudo dos componentes químicos da célula possibilitou ou permitiu o isolamento dos elementos subcelulares e a coleta de informações bem precisas sobre as estruturas moleculares de todas as células. Os componentes químicos da célula são classificados em inorgânicos, que são a água e os sais minerais, e orgânicos, os ácidos nucleicos, carboidratos, lipídios e proteínas. Do total dos componentes da célula, aproximadamente 75 a 85% correspondem à água, 2 a 3% são os sais minerais, e o restante são compostos inorgânicos, os quais representam as moléculas da própria vida. A maioria das estruturas celulares contém lipídios e moléculas muito grandes, que são chamadas de macromoléculas ou polímeros. Esses são integrados ou integradas por unidades ou monômeros, que se conectam por meio de ligações covalentes. Dessa maneira, é importante lembrar e memorizar que existem 3 polímeros importantes nos organismos. O primeiro deles, ácidos nucleicos, que são formados pela associação de 4 unidades químicas diferentes e são chamadas de nucleotídeos. A sequência linear dos 4 tipos de nucleotídeos da molécula de DNA é a fonte primária da informação genética. O segundo, polissacarídeos. Os polissacarídeos, que podem ser polímeros de glicose, com a qual são formados os glicogênio, amido ou celulose, ou repetições de outros monossacarídeos, com os quais são formados polissacarídeos mais complexos. Terceiro, proteínas, ou polipeptídeos. As proteínas são constituídas por aminoácidos, e existem 20 tipos, combinados em diferentes proporções. Continuando, as diferentes quantidades e organizações possíveis desses 20 monômeros resultam em um número extraordinário de combinações, o que determina não apenas a especificidade, mas também a atividade biológica das moléculas proteicas. Além de destacar as características e propriedades dos componentes químicos da célula, neste podcast ou neste episódio, vamos abordar o estudo das enzimas. Além disso, vamos falar como as macromoléculas conseguem se agregar, se juntar e organizar em estruturas supramoleculares mais complexas até se tornarem visíveis à microscopia eletrônica. É possível que esses agregados moleculares tenham participado na evolução química e biológica que deu origem à primeira célula. No próximo podcast, vamos falar
sobre água e minerais. Até mais.